Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta terça-feira a mais uma vez a nossa igreja virtual. Eu não mandei mais mensagens gravadas no dia devido à transição de ano e Natal, Ano Novo e tudo, então não gravei mais. Mas hoje estou aqui com uma mensagem fresquinha do coração de Deus para o seu coração. Amém? E que você possa ser abençoado grandemente nessa noite. Vamos ao texto da palavra de Deus que está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Hoje nós vamos falar quando o fim se torna o começo. Amém? Quando o fim se torna o começo. Você vai saber por que o fim se torna o começo e vice-versa. O texto está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, parte B do versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo, do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Queridos, todos nós temos em comum, sabemos disso, o desejo de alcançar, não é verdade, o sucesso na vida. E há algumas áreas que são o termômetro desse sucesso: o trabalho, a família, a nossa saúde, as finanças, as conquistas materiais, frutos ministeriais, etc. e etc. No íntimo lidamos com o medo de um fracasso extremo em uma dessas áreas, com situações críticas que se tornam irreversíveis. Nós temos medo disso. Você tem medo, eu tenho medo de fracassarmos em uma dessas áreas que eu acabei de citar, né, nas nossas vidas. Então chame como você quiser, dê o nome que você quiser. E essas áreas podem ser fundo do poço, fim do caminho, beco sem saída, estrada sem retorno, como você quiser, dê o nome que você quiser. Dívidas impagáveis, uma empresa falida, uma doença incurável, um bem de valor perdido, a morte de alguém querido, a família desmoronando, um casamento praticamente desfeito, um sonho perdido, enfim, inúmeras situações que são tão comuns em nossos dias. Isso é normal acontecer na vida do ser humano em nossos dias. Quando nos deparamos com situações assim, é preciso entender que Deus é um Deus de recomeço. Amém? Deus é um Deus de recomeço. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De novos pontos de partida, de restauração. O que para nós, muitas vezes, parece o fim, na ótica de Deus, é apenas o início. É apenas o começo de todas as coisas. O que para você, o que para mim parece que é o fim, para Deus é o começo de todas as coisas. Aleluia. Há muitos exemplos bíblicos em que podemos refletir sobre isso. Por exemplo, Adão, que pecou e teve como nova chance, uma segunda chance. Abraão, que sendo de 100 anos gerou um filho. José, que é vendido como escravo pelos irmãos, tornou-se poderoso, governador do Egito. Moisés, que é esquecido no deserto, foi levantado como líder de 3 milhões de pessoas. Aleluia. Davi, que é perseguido por Saul, tornou-se rei. E Jó, que perdeu tudo e foi restituído em dobro em tudo aquilo que ele tinha perdido. Tantas situações que parecem sem solução, mas era só o começo daquilo que Deus tinha a fazer. Era só o início do que Deus tinha a fazer na vida desses homens. Temos que considerar algumas verdades para ver o fim se converter em começo. E algumas das considerações que eu quero fazer são 4. Primeira, Deus não depende das circunstâncias para cumprir as suas promessas. Deus não está limitado ao homem. Deus não está limitado a mim nem a você. Deus não depende de circunstâncias para fazer ser cumprida as suas promessas. Nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Os projetos de Deus na nossa vida. No inferno, nem Satanás, nada, absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus. Deus não depende das circunstâncias para cumprir as suas promessas. Romanos capítulo 4, versículo 18 e 20, você pode ler em casa. Não dá tempo nós lermos aqui, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Foi assim com Abraão. Ele considerou a sua velhice e a velhice de Sara, mas ainda assim não duvidou de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Aos olhos humanos era impossível, mas para Deus tudo é possível. Marcos capítulo 10, versículo 27. O possível você faz, o impossível Deus faz por você. Amém? Segunda consideração que eu quero falar nessa noite: as adversidades podem mudar o curso da nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Eu vou repetir: as adversidades podem mudar o curso da nossa vida para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nós. Gênesis capítulo 45, 4 a 8 nos conta a história de José. Foi assim com José. Ao se revelar para seus irmãos no Egito, estava claro para ele que o próprio Deus permitiu toda a tragédia que o levou
aleluia, que o levou, queridos, a fim de cumprir o seu propósito em sua vida. É importante aceitar a soberania de Deus. Ele faz o que for preciso para que entremos no propósito que Ele tem em nossas vidas. E é bom, preste bem atenção, e é bom lembrar que do texto de Romanos 12, 2, nós lemos: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! O que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é bom, é perfeito, é agradável. Aleluia! Então louve e glorifique o nome do Senhor por isso. Terceira a consideração que eu quero fazer nessa noite: as crises e perdas podem fazer parte de um processo de Deus para nos aperfeiçoar. Sabia disso? Que as crises e as perdas podem fazer parte de um processo de Deus para aperfeiçoar a sua vida. Jó capítulo 42, versículo 2 a 6, foi assim com Jó, né? Ele era um homem íntegro que temia Deus, mas tinha muito orgulho escondido no seu coração. E só depois de todas as suas perdas ele teve outro nível de revelação de Deus e foi restituído em dobro por tudo o que perdeu. Aleluia. Deus mexeu na estrutura de Jó. No final dessa mensagem eu vou cantar uma canção para você que fala sobre faz um milagre em mim. Essa canção diz: mexe na minha estrutura, entra na minha casa, mexe na minha estrutura, muda o meu caráter, muda tudo que é meu. É assim que Deus faz. Deus entra na tua vida e Ele mexe com a tua estrutura, Ele muda a tua história, Ele dá uma guinada de 360 graus na tua vida e Ele muda completamente a tua vida e a tua história, porque esse é o desejo dEle. Aleluia. Fazer cumprir os seus desejos e a sua vontade na sua vida e no seu coração. Amém, amados? Quarto e último consideração: o projeto de Deus não é que alguém termine em derrota. Deus não quer que você termine em derrota. Não é esse o projeto de Deus. Deus não quer que você termine em fracasso. Não, 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 não. Quem quer que você termine em fracasso é Satanás. Satanás quer que você perca, quer que você seja um derrotado, quer que você termine em derrota. Mas Deus não. Deus quer que você termine em vitória, porque você é mais do que vencedor. Ele diz na sua palavra lá em Romanos que você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor. Deus te fez mais do que vencedor, meu querido, minha querida. Deus te fez assim. Então você é mais do que vencedor. Amém? O projeto de Deus não é que alguém termine em derrota. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Você pode ler o texto na palavra de Deus. O Senhor sempre terá um desfecho abençoado para aqueles que o temem. Ele planejou nossa vida com um fim abençoado. Prosperidade e não desgraça. Aleluia. Prosperar fala de crescer naquilo que se tem. Deus quer nos dar sempre mais para nos ver felizes e úteis no seu reino aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O projeto de Deus não é que alguém termine em derrota. Não, não, não. Você está no deserto? Lembre-se, deserto não é lugar de sofrimento. Deserto não é lugar de derrota. Deserto é a escola do Senhor. Deserto é a escola de Deus. Eu tenho um respaldo para falar nisso para você, porque ainda estou no deserto. Eu ainda passo pelo deserto, porque deserto é a escola de Deus. Deus tem me ensinado no deserto. E eu tenho amadurecido. Deus tem mexido com a minha estrutura, com o meu caráter, com a minha personalidade. Deus tem me ensinado no deserto. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te mostrar que Ele tem algo melhor para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Lembra dessa canção? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está para vir para você. O melhor de Deus, aquilo que Deus reservou de bom, de melhor para a tua vida, Ele vai te entregar. A bênção de Deus não está lá no céu. Ele já mandou a bênção. Ele já mandou que o anjo trouxesse a bênção dele para você, até a tua casa, até a tua família, até as tuas finanças, tua vida espiritual, sentimental, tudo aquilo que você necessita, que você precisa, Deus já mandou para você. Aleluia! Creia nisso e tome posse disso em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? A conclusão que eu chego nessa noite é: vamos lembrar que na pior das hipóteses de algo que possa nos acontecer, o homem de Deus ainda se dá bem. É verdade. No pior das hipóteses de algo que ainda possa acontecer, o homem de Deus se dá bem. João 11:25 nos fala sobre a morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, amados, não importa a sua situação ou que área de sua vida pareça estar no fim. Se você está em Deus, tenha certeza, não é o fim. Há áreas da nossa vida que precisam morrer para recomeçar do zero com um novo caráter, com aquilo que Deus preparou para a minha vida e para você. Quando o inimigo, Satanás, disser para você é o fim, dê glória a Deus e aleluia. E diga, não é o fim, é o começo de uma nova história, de uma nova vida, daquilo que Deus está preparando para a minha vida. Amém? Vou cantar para você. Deus te abençoe. No outro vídeo, te dê uma noite maravilhosa e abençoada com o Senhor Jesus.